Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Nós começamos aqui o nosso vídeo com o objetivo de poder ajudar a todas as pessoas que nos acompanham nesse trabalho online da Igreja Cristã Nosso Rei. Eu quero mandar um abraço aqui para todos os membros online da Igreja Cristã Nosso Rei, que têm acompanhado o nosso trabalho às segundas, quartas e sextas, às 10 horas da noite, horário aqui de Portugal, e também aos domingos, 18 horas, que é o nosso culto na sua casa, né? Que é a nossa reunião, onde a gente lê a Bíblia, a gente ora pela família, a gente medita na palavra, louva e adora ao nosso Deus. Um abraço a todos os membros, você que já se fez membro online, que Deus abençoe você. E também aos simpatizantes, aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho. Você pode ser talvez um membro de uma outra denominação, ou simplesmente você não pertence a nenhuma igreja, mas você gosta de ouvir as nossas mensagens, a palavra que a gente dá aqui. Então seja você muito bem-vindo também, e eu espero que através desses vídeos, que Deus possa fazer uma obra maravilhosa no seu interior. E eu tenho certeza que se você permitir que o Espírito de Deus faça essa obra dentro de você, eu não tenho dúvida que Deus vai fazer de você não um religioso, mas um cristão verdadeiro, uma pessoa que ama a Deus e uma pessoa que se importa verdadeiramente com as coisas de Deus. Tá certo? O reino dos céus é para todos aqueles que creem e buscam na sinceridade do seu coração. Muito bem, eu queria hoje, antes de falar do tema, eu queria que você partilhasse esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos que você faz parte, enviasse para os seus amigos, mandar no grupo do WhatsApp. Você sabe que esse vídeo está sendo transmitido aqui da nossa página do Facebook, da Igreja Cristã Nosso Rei. Então você pode enviar, por exemplo, esse vídeo aqui para um amigo, para uma amiga, botar no grupo do WhatsApp, ou seja, enviar e dizer para esse amigo para curtir a nossa página, porque se ele curte a nossa página, sempre que a gente entrar com um vídeo novo, ele vai receber um alerta e a gente vai poder reunir mais pessoas e fazer com que a palavra de Deus chegue até mais pessoas. Muito bem, gente, eu queria falar para você hoje sobre um tema muito importante que tem que acontecer com o cristão. Presta muita atenção. Todo cristão, ele precisa ser liberto. Por exemplo, eu sou um cristão, eu fui liberto, tá? Você é uma cristã, você foi liberto. Você quer ser um cristão, você tem que ser liberto. Agora, a libertação é uma questão, a gente tem que entender o que é a libertação, tá? A libertação. Jesus disse assim: em meu nome vocês vão expulsar os demônios. E o que a gente vê na Bíblia é o Senhor Jesus entrando em ação e, por exemplo, tem uma passagem que diz que ao cair da tarde trouxeram a ele muitos enfermos e ele curou a todos, e muitos endemoniados e ele os libertou, expulsou aqueles espíritos imundos que estavam nessas pessoas. Então, nós temos, né, a pessoa, por exemplo, ela tem que se libertar dos demônios quando há demônios diretamente, sabe? Tem pessoas, por exemplo, existem casos que as pessoas manifestam com uma entidade, quer dizer, o mal está agindo muito diretamente dentro daquela pessoa. Então, quando se faz o trabalho de libertação, aquela pessoa, aquele demônio que estava dentro dela, aquele espírito que estava dentro dela, ele manifesta, ele pula para fora. Às vezes manifesta gritando, às vezes manifesta espumando, às vezes manifesta como um desmaio, às vezes manifesta atrofiando o corpo, as mãos, né? Às vezes manifesta a pessoa estando como morta, como foi o rapaz que Jesus libertou, que todo mundo dizia, e ele morreu. Não, foi uma manifestação do diabo, do espírito. Então, em muitos casos, acontece da pessoa ter que se libertar, quando ela está naquele momento de libertação, dela manifestar. Tem pessoas que na hora que se está fazendo o trabalho de libertação, ela não sente mais, não consegue mover os braços, não consegue mover as pernas, ou seja, o espírito imundo está dentro daquela pessoa
agindo diretamente. Não interessa saber como que ele entrou, se veio desde o dia do nascimento, se entrou através... Porque uma coisa eu sei, através do pecado o diabo entra. É ou não é verdade? Ou se entrou através porque ela buscou o ocultismo, a bruxaria, etc. e tal. A verdade é que como a pessoa chegou àquele estado não nos interessa. O que interessa é que a pessoa seja liberta. Então, quando existe um espírito imundo agindo dentro da pessoa, geralmente ela fica com depressão, com dores de cabeça constantes, com desejo de suicídio, com desejos de homicídio, ataques de pânico, desmaios, doenças que os médicos não sabem o que... As pessoas passam nas máquinas mais sofisticadas e não aparece nada, mas elas seguem com os sintomas daquela enfermidade, ou seja, daquela doença. Então, todo ser humano, né, no caso assim, isso acontece com muitos. Já com outros não existem sintomas, mas ela ainda assim tem que declarar e determinar a sua libertação. Mas já não acontece, né? Por que não acontece com outros? Não sei. Sinceramente, eu não sei te explicar. Mas, às vezes, os sintomas que acontecem com uns não acontecem com outros. É como se o mal agisse mais diretamente na vida de alguns e trabalhasse de uma outra forma na vida de outros. Às vezes a pessoa não sente nada no corpo, mas a vida dela dá tudo errado. O trabalho dá errado, os caminhos estão fechados. Quer dizer, o mal age de diversas formas para tentar bloquear e destruir a vida das pessoas. Muito bem. Então, o que tem que existir? A libertação. Quando Jesus dava a ordem de libertação àqueles espíritos imundos, então aquelas pessoas que traziam aqueles sintomas, elas ficavam bem. Elas ficavam livres daquela força maligna que estavam agindo diretamente no corpo dela. No corpo dela. Então elas ficavam bem. Então existia uma necessidade, existe uma necessidade de libertação. De libertação. A pessoa que quer ser feliz, que quer ser uma cristã verdadeira, ela tem que se libertar. Agora vamos aos passos. Primeiro, a gente se liberta dos espíritos imundos através da ordem de libertação ou através da palavra. Porque o que acontecia no passado era, Jesus libertava as pessoas, como acontece hoje, na ordem que ele dava aos demônios diretamente, a ordem direta, e as pessoas também eram libertas através da palavra. Aqueles que estavam sentadinhos ouvindo, entendiam a palavra de Deus, e os espíritos imundos que estavam agindo na vida delas eram arrancados também por meio da palavra. Quantas pessoas que estavam endemoniadas, sendo vítimas de um espírito maligno, que ouviram a palavra de Deus, não manifestaram diretamente como as outras pessoas manifestaram, como foi na época de Jesus, mas essas pessoas, por ouvir a palavra, se libertaram. Está escrito, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a palavra também liberta. E existe a ordem de libertação que tem que ser dada por alguém também. Isso também causa o efeito da libertação. Muito bem, então nós nos libertamos dos espíritos imundos, é a primeira coisa, tá? Espíritos imundos. Mas também existe a libertação das manias e dos hábitos. Por exemplo, existem pessoas que, imagine você, por que eu falo dos hábitos? Imagine você está lutando pela sua libertação e você vive uma vida pecaminosa. Então se entende que o mal age na sua vida porque você vive uma vida errada. Não é verdade? Então, por exemplo, imagina que você é uma pessoa que sempre está... Você tem um vício, por exemplo. Você sabe que você bebe muito, você gosta de beber, você gosta da noite.
E quando você bebe, você sai com um, sai com outro, sai com outro, sai com outro, e você se deita com um, se deita com outro, se deita com um, se deita com outro. Aí você é apresentado a proposta de Deus para que você seja cristão e para que você seja de Jesus. Então existe também, você se liberta do mal que estava agindo diretamente no seu corpo, na sua mente, na sua vida, mas você vai ter também que se esforçar para se libertar desses hábitos. Ou seja, não frequentar os mesmos lugares, não voltar a fazer aquilo que te fazia mal. Imagina que você tinha a bebida, né? Você estava ali com os amigos bebendo, frequentando. Amigo de bar não é amigo, né? Você sabe disso. Mas imagina que você estava naquele ambiente de vício, então você vai tomar atitude. Não, espera aí. Agora que eu estou decidido a seguir a Cristo e quero estar liberto de verdade, já que Jesus arrancou o mal da minha vida, eu não vou voltar aos ambientes que eu antes frequentava. Então, eu não vou mais estar naqueles bares, com aquelas mesmas companhias, fazendo as mesmas coisas, continuando com os mesmos hábitos. Você tinha o hábito de ir para o bar toda tarde, todos os dias à tarde. Então você não vai mais, você vai substituir o ir ao bar por ir dar uma caminhada, por ir dedicar tempo à sua família. Ou seja, você vai trocar aquele hábito ruim por um outro hábito. Tá entendendo? Então, não é somente o pastor chegar ou dar ordem de libertação para você e você também ouvir uma palavra e dizer, poxa, que palavra bonita, e você continuar com os mesmos hábitos. Então você tem que mudar a sua rotina, você tem que mudar, substituir aquele mau hábito por um bom hábito. Você não pode deixar aquilo vazio também. Ah, eu não vou no bar, mas também não vou fazer nada. Não, você tem que substituir aquele mau hábito por um bom hábito. Né? Aquele horário que você passava no bar, agora você vai substituir por uma outra coisa, por uma outra atividade, para que você não venha ficar com a sua mente vazia e ficar pensando naquilo que você não tem que pensar e voltar à prática do pecado e volta ao mal outra vez e você fica nesse ciclo vicioso. Então existe a libertação dos hábitos, né? Das coisas ruins que praticamos, a libertação das manias, né? As manias, coisas que a pessoa às vezes tem a mania de falar mal dos outros, tem a mania, por exemplo, de mentir, tem a mania, por exemplo, de implicar com todo mundo. Então você que é uma pessoa agora que está buscando a Deus, a gente luta para se libertar dos espíritos imundos, dos maus hábitos e das manias que nos prejudicam diante de Deus, das coisas que são erradas. Não é verdade? Imagina, por exemplo, você tinha por hábito ver pornografia. Você tinha por hábito ver pornografia, era uma coisa normal para você. Ah, os homens veem pornografia? Todo mundo vê pornografia? Todo mundo não. Mas na sua cabeça era, qual é o problema ver pornografia? Mas só que essa pornografia está destruindo a sua vida. Está destruindo, por exemplo, um futuro casamento que você quer ter. Está destruindo um casamento que você tem. Está prejudicando você. Então você quer Jesus. Então você, a partir desse momento, você elimina esse hábito da sua vida, substituindo por um outro hábito bom. Aquela hora que você se dedicava a dedicar o seu tempo a ver aquela pornografia, né? Então você deixa de fazer aquilo ali e você vai substituir aquilo ali por outra coisa, né? Você vai pegar aquele tempo, você vai ler um livro, ler a Bíblia, você vai, por exemplo, fazer algo diferente naquele horário. Então você abandona aquele hábito. Então a libertação depende de Deus, mas depende também das renúncias que nós fazemos com respeito às coisas que são erradas. Porque não adianta você receber oração na cabeça, ser ungido com óleo, não adianta você ir na igreja, fazer corrente, né? Até mesmo porque, se a gente for observar na Bíblia, ninguém fazia corrente de libertação, as pessoas iam até Jesus e claro,
ouviam a palavra e obedeciam a palavra. Uma vez que você ouve e obedece a palavra de Deus, você fecha a porta para o diabo entrar na sua vida. Então, quer dizer, então não existia essa coisa de corrente. Ah, vou fazer uma corrente aqui. Não. Você tem que se libertar e ir a fundo nesse tratamento espiritual que você tem que fazer na prática, no seu dia a dia. E uma vez que você faz isso, você vai ver frutos, resultados dessa prática sua da palavra de Deus. Você vai ver os efeitos na sua vida. Essa é a verdade, tá? A igreja hoje, ela deve trabalhar para converter e libertar as pessoas e não para prender as pessoas dentro da igreja, porque hoje existem muitos trabalhos e muitas correntes que são mais correntes na igreja, que são mais feitas para prender as pessoas dentro da igreja, para que elas pertençam àquela denominação, propriamente, é mais com esse objetivo do que propriamente ajudar aquela pessoa a ficar bem. Essa é a verdade. Então, claro, cada um é livre para trabalhar da maneira que quiser. Cada pastor, cada igreja tem a sua forma de trabalhar, a gente respeita isso. Mas a gente tem que ver qual é a intenção por trás disso. Essa é a verdade. Então, a libertação, ela consiste no ouvir e praticar a palavra de Deus. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Tá? E nós nos libertamos através da ordem de libertação, que tem que ser dada em alguns casos, através da palavra pregada, que eu presto atenção e coloco em prática, e através do abandono das manias que são contra Deus e dos hábitos que são contra Deus. Se existe alguma atitude minha, na minha forma de ser, que é contra Deus e que eu vejo que isso pode ser uma porta, um pecado, para que o diabo entre na minha vida através daquilo ali, então eu deixo de praticar e substituo por outra coisa. Isso é muito importante. Você substitui por outra coisa. Porque se você fizer isso, o que vai acontecer? Deus, ele vai agir de uma maneira sobrenatural. Aí vai acontecer o que o apóstolo Paulo disse, né? Que está escrito no livro de Romanos 16, no versículo 20, que diz: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Ou seja, o mal, ele é esmagado debaixo dos nossos pés quando nós fazemos uso da nossa fé, mas quando nós fazemos uso da palavra. Nós ouvimos a palavra, obedecemos a verdade sagrada que é a palavra de Deus e, consequentemente, nos libertamos desse mal que se levanta contra nós. Então, pessoal, entenda isso. A libertação, ela é muito importante na vida do cristão. Liberte-se. Você não pode, por exemplo, eu creio em Deus, eu vivo para Deus. Eu não posso, por exemplo, querer que o mal saia da minha vida se eu faço tudo que ele gosta. Vocês estão entendendo? Por exemplo, é só você perguntar o que o diabo gosta. Ele gosta que você minta, que você engane. Ele gosta que você se deite com várias mulheres. Ele gosta que você, mulher, se deite com vários homens. Ele gosta que você fique bêbado. Ele gosta que você venha atrair a sua mulher, que você venha atrair o seu marido. O que o diabo gosta? Ele gosta que você fique a madrugada inteira vendo pornografia. Ele gosta que você fique se masturbando, fazendo coisas erradas. Desculpa falar isso, mas eu tenho que falar. Ele gosta que você prejudique os seus companheiros. O diabo gosta que você viva falando mal da vida de outras pessoas. O que o diabo gosta? Ele gosta que você, por exemplo, venha a alimentar pensamentos errados. Ele gosta que você pense que tudo que é errado é bonitinho, que você entre em acordo pensando que tudo aquilo que não presta é bom, porque no mundo hoje é assim, né? Tudo que não presta é bom na mente da sociedade. Os jovens hoje são assim. Tudo aquilo que é errado, que vai contra até a natureza humana, tem gente que acha que é lindo.
O que o diabo gosta? É só você perguntar. Quando você for fazer alguma coisa, você pergunta, será que Deus gosta disso? Ou você pergunta, o diabo gosta disso? Então não vou fazer. Então, a libertação consiste em você viver e praticar a palavra de Deus. Só assim, o Deus da paz, o Deus de paz, vai esmagar a Satanás debaixo dos seus pés. O diabo só tem poder sobre a vida daqueles que fazem o que ele quer. Mas quando ele encontra uma pessoa que decide a fazer as coisas que Deus quer, ele não tem mais poder sobre essa pessoa. Ou o diabo não tem poder sobre a minha vida. Por quê? Porque eu busco fazer o que Deus quer. E o que o diabo gosta, eu procuro não fazer. Tá certo? Então pense nisso, porque não é você... Aí volta aquele tema que a gente tem falado. Ah, eu sou cristão. Uma vez salvo, salvo para sempre. Vou fazer o que eu quiser. Se você fizer o que você quiser, muitas das coisas, talvez, que você quer fazer, são coisas que o diabo gosta. E você pode viver, dizer que está vivendo na graça, mas você vai ter uma vida sem graça, uma vida sem vida, uma vida sem paz, sem alegria. Vai viver uma vida completamente destruída. E é isso que o diabo quer. Então, pessoal, vamos colocar em prática, tá bom? Vamos entender que a libertação é o viver e praticar a palavra de Deus. E aprendendo que existem casos de algumas pessoas que tem que existir aquela ordem de libertação. Alguém tem que ajudar. Tem casos que o pastor tem que ajudar, ou que uma pessoa que é envolvida com a obra de Deus tem que ajudar. Tem que dar essa ordem, fazer aquela expulsão. Não digo nem oração forte, é fazer a expulsão. Mas tem outros casos que a pessoa se liberta sozinha, através do Espírito Santo. Ela lê a palavra, eu já soube de pessoas que hoje são cristãs, que têm uma vida abençoada, que se libertaram sozinhas, leram a palavra, pensaram assim, pô, Jesus disse aqui, ó, que me deu autoridade para expulsar o mal, para pisar nas serpentes e nos escorpiões. E essas pessoas falaram, diabo, em nome de Jesus, na minha vida, a partir de hoje, você não vai mais agir. E acabou. Ela creu naquela palavra e passou a viver conforme a palavra de Deus. Foi liberta. Então, às vezes, há um misticismo muito grande com respeito à libertação. E não é assim. Ah, você tem que fazer isso, você tem que vir para isso, você tem que botar esse objeto em tal lugar, fazer a reza de 3 vezes, fazer a reza de não sei o que lá. Você vai tomar banho disso, vai tomar um banho daquilo, vai pegar o sal, vai jogar na porta, vai pegar a terra, vai jogar não sei aonde, você vai pegar... Meu Deus do céu, o que é isso? Né? Ah, mas eu aprendi assim, na corrente que eu estou fazendo. Está errado. Porque você tem que se libertar como escrito está. E se você for ver o que Jesus fazia, a coisa era rápida, meu amigo. Era uma cirurgia e uma ordem. Era como uma cirurgia objetiva. Jesus chegava, demônio, sai dele. Ponto. E quem ele não libertava com a ordem, libertava com a palavra. Bem-aventurados vocês que são humildes, porque tinha gente que tinha que se libertar do orgulho. Bem-aventurados misericordiosos, que tinha gente que tinha que se libertar daquele espírito implacável, pessoas que eram ruins, que não eram misericordiosas. Bem-aventurados os mansos, porque tinha gente que era nervosa, gente que era agressiva. Bem-aventurados os limpos de coração, porque tinha gente que tinha que se libertar da mágoa. Olha só, olha como é que é diferente a libertação que está na Bíblia daquilo que a gente tem visto por aí. Né? Então, a questão da libertação não é um show, não é um espetáculo. Não é um espetáculo. Não tem conversa com o demônio. Não tem entrevista com o demônio. Não tem conversa. A única vez que na Bíblia fala que Jesus falou com o demônio foi quando Jesus perguntou qual é o seu nome ali, quando ele expulsou aquela legião. E Jesus mandou sair. Mas não tinha conversa com o diabo. Havia expulsão. Não tem conversa com o diabo. Há expulsão. Tá certo, gente?
Então eu quero fazer uma oração por você que quer se libertar. Desculpa, eu errei no que eu falei. Eu vou fazer uma expulsão, vou dar uma ordem aqui. E se você crê, se você quer realmente mudar, se você quer andar com Deus, e se você quer fazer parte, se você quer que Deus faça parte da sua vida, se você não entendeu muito bem o que a gente falou aqui, vê o vídeo de novo. Quando acabar, você bota o vídeo outra vez e assista ao vídeo uma vez, duas vezes, três vezes, se possível for. Mas entenda, se você realmente quer mudar, quando a pessoa quer vencer, quando ela quer vencer o diabo, não tem mal que impeça ela de vencer. Essa é a verdade. Então, Deus trabalha em conjunto com você na questão da sua libertação. Tá certo? Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem para que o espírito que causa a depressão, o espírito que causa o vício, o espírito que tem agido com perturbações, com transtornos, com desmaios, com ataques de pânico, eu dou uma ordem aos espíritos imundos que têm estado nessa vida. Eu dou uma ordem para que vocês saiam daí. Em nome de Jesus, deixem esse corpo. Em nome de Jesus Cristo, deixa a vida dessa pessoa. Sai do corpo dela. Você que está em forma de uma doença, de um caroço, de um tumor, de uma enfermidade. Porque você é a própria enfermidade, espírito maligno. Você que está em forma de perturbações noturnas, ao ponto dessa pessoa ter pesadelos, sonhar com a morte. Você que está aí, você é a voz que fala na mente dela para ela se matar, para ele se matar, para ele acabar com a própria vida. Em nome de Jesus, eu te dou uma ordem. Saia dessa vida agora. Saia dos pensamentos dele agora. Saia daí da casa onde ela vive. Você faz esse ambiente pesar. Você faz as coisas se mexerem dentro de casa. Barulhos, ruídos. Você aparece para ela através da imagem de uma pessoa, ao ponto dela ficar louca, de ficar perturbada. Você é esse amigo imaginário que aparece para essa criança no quarto, ao ponto da criança falar para o pai e para a mãe: eu estou vendo uma pessoa ali sentada na janela, uma pessoa em pé na porta, na casa de banho, no banheiro. Eu te ordeno, sai dessa casa agora, saia dessa vida, eu te dou essa ordem. Em nome de Jesus, eu não estou orando por ela, eu estou mandando você sair. Espíritos imundos, em nome de Jesus, sai agora. Em nome do Senhor Jesus. Agora você, respire fundo agora. E diga comigo: eu, em nome de Jesus, declaro a minha libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respire fundo e diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Agora a sua parte você vai fazer, que é ouvir a palavra e praticar. Tá certo? Para você que está aqui na Ilha da Madeira, nós estaremos nesse domingo aqui no centro do Funchal, na sala de conferências do Hotel Orquídea. Tá? Você vai poder estar conosco às 9 horas da manhã nesse domingo. Esse domingo, agora, dia 6, às 9 horas da manhã. No dia 13, vamos ter o nosso evento, a nossa concentração de fé, que vai ser chamada Um Dia de Poder. Um Dia de Poder. Vai ser forte para as pessoas que querem ver o poder de Deus na sua vida. Mas nesse domingo, né, depois da manhã, a gente vai ter a reunião, o Domingo da Salvação, onde você vai poder ouvir a palavra de Deus, vamos fazer orações, vamos adorar o nosso Deus. Leve a sua Bíblia e participe conosco. Vença o sono, vença a preguiça, vença tudo aquilo que possa impedir de você estar conosco. Os demais que estão aqui conectados, que estão em Lisboa, no Porto, que estão em Madrid, em Barcelona, você que nos assiste dos Estados Unidos, aí de Miami, você que nos assiste, por exemplo, do Brasil, às 18 horas de Portugal, a gente tem o nosso culto online, que é a nossa igreja online.
Se você diz, bispo, eu quero ser um membro online da Igreja Cristã Nosso Rei, eu vou dizer para você, você não está como ovelha sem pastor, porque nós estamos aqui para ajudar e apoiar você. A gente, por exemplo, aos membros da Igreja Cristã Nosso Rei online, eles têm o nosso contato direto, eles podem ligar para a gente, conversar com a gente, né? A gente atende, orienta, aconselha, segundo a palavra de Deus, e graças a Deus, Deus tem ajudado. Por exemplo, tem pessoas que estão na França, que estão... Ali não tem igreja, uma igreja que eu digo que se identifica, né? Porque não é só ter uma igreja, às vezes tem que ter uma igreja que você se identifica. Um lugar que você se identifica com a palavra, com a mensagem, etc. Então, essas pessoas acompanham o nosso trabalho fiel ali, segunda, quarta, sexta, e participam aos domingos. E elas participam, oram dentro de casa, participam da Santa Ceia, oram com a gente, louvam a Deus. E é muito importante esse trabalho online. Sempre quando eu faço aqui, e o que me inspirou a fazer esse trabalho fiel, porque toda segunda, quarta e sexta a gente está aqui, fielmente. Fiel, 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 fiel. A gente está aqui. E vem logo na minha cabeça aquela palavra que Jesus diz que este evangelho será pregado até os confins da terra, né? Quer dizer, até os lugares aonde são de difíceis acessos. Então, através da internet, essa palavra tem chegado a lugares que a gente nem imagina, não é? Então, se você quiser contribuir com esse trabalho através dos seus dízimos e ofertas voluntárias, o dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que vem à nossa mão. E as ofertas voluntárias é aquilo que nós damos propondo em nosso coração, seja muito ou seja pouco. Talvez muitos que me assistem tenham condições de fazer grandes ofertas e nos ajudar aqui nesse trabalho missionário que a gente tem aqui na Ilha da Madeira. Nós pagamos um aluguel mensal, né? A gente tem aí, a gente paga esse aluguel, que é esse mês de outubro, por exemplo, já está todo alugado, os horários, e a gente paga isso. Então, se você quer nos ajudar, você pode, através da sua oferta. Tem pessoas que podem ajudar muito. Se você diz, olha, bispo, eu queria ajudar, eu queria pagar um mês de aluguel, você pode fazer. E Deus não vai deixar nada faltar para você. Mas talvez você não possa pagar um mês de aluguel, mas você pode pagar alguma coisa. Então cada um ajude segundo a sua condição, segundo proposto no seu coração, mas que faça isso com alegria. Nós temos, por exemplo, projetos para fazer viagens missionárias. Nós temos grupos em algumas cidades aqui na Europa que temos que visitar. E às vezes não vamos porque nos falta ainda, nos falta, por enquanto, nos falta recursos econômicos, já que não podemos abraçar o mundo de uma só vez. Mas se você é uma pessoa que diz, não, eu quero ser um patrocinador desse trabalho e vou fazer isso de coração, dentro das minhas condições, dentro daquilo que eu posso ajudar, eu vou ajudar, seja muito ou seja pouco. Então, se você fizer, Deus vai abençoar você. Você pode nos ajudar, seja você membro da Igreja Cristã Nosso Rei, né? Os membros têm algo em comum, que eles são dizimistas, eles honram, eles ajudam, mas tem aqueles que são simpatizantes, que se você quiser ajudar, você pode ajudar também. Tá bom, pessoal? Mas ajude-nos também orando por esse trabalho online e pelo trabalho que a gente está fazendo aqui, que estamos evangelizando. Por exemplo, no dia 12, nós vamos sair com os membros aqui da igreja, daqui da Ilha da Madeira. No dia 12, um dia que antecede o evento, nós vamos fazer uma evangelização em grupo. Vamos em um determinado lugar, né? E a gente vai ali nesse lugar evangelizar. Vamos falar de Jesus para as pessoas, vamos fazer ali a oração, se possível, oração na rua, vamos dar as mãos como a gente tem o costume de fazer quando a gente sai para evangelizar. Sempre que eu falo com uma pessoa, eu sempre falo com ela assim, você permite de eu fazer uma oração por você? Tem gente que fala, mas aqui agora? Sim, aqui agora. E às vezes a pessoa que está num banquinho, né, que a gente sempre busca evangelizar, as pessoas que estão mais assim, sozinhas, porque a pessoa quando está sozinha ela te ouve mais, e ali a gente ora por ela. Tem gente que chora, tem gente que pergunta onde é que é a igreja, que ela vai participar, tem pessoas que agradecem, tem pessoas que falam assim, poxa, foi Deus que colocou você no meu caminho, olha como é importante evangelizar.
Então, você pode ajudar a gente não só com a sua oferta e com o seu dízimo, mas orando pelo nosso trabalho, que também é uma oferta. A sua oração por esse trabalho é uma oferta também. Então, ore também. Ore por mim, ore pela minha esposa, ore pelos membros que estão nos ajudando, ore pelos dizimistas, ore pelas pessoas que contribuem. Ore, porque não é fácil, mas a gente está fazendo como o Espírito Santo está nos orientando e graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor e nos seguirá ajudando. Eu creio nisso de todo o coração. Tá bom, gente? Que Deus abençoe, um bom fim de semana para todos vocês. Aos da Ilha da Madeira, eu espero vocês aqui domingo às 9 horas da manhã. E aos de longe, um grande abraço e espero ver vocês quando a gente for aí nas cidades, no trabalho missionário, no trabalho evangelístico, porque nós vamos fazer esse trabalho de evangelização. E vai chegar aí na sua cidade, não tenha dúvida disso, tá bom? Deus abençoe vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.